pessoal do podcast do Pod Crente, Deus que Transforma. Eu sou o Caio Corá e esta semana nós estamos com uma convidada, pessoal. Depois de mais uma série, a série Esquecendo-me das Coisas que Ficaram para Trás, hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. E logo de cara, pessoal, eu quero pedir para vocês pausarem esse vídeo e ir aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e o melhor, pessoal, compartilhar, porque hoje vocês vão conhecer um testemunho de vida que com certeza vai transformar a sua vida e também a vida das pessoas que vivem perto de você. E pessoal, eu sou meio suspeito para falar da pessoa que nós estamos recebendo aqui hoje, porque eu tenho uma admiração muito grande por ela. Antes de começar aqui o episódio, eu já estava explanando isso, né? Porque ela é uma mulher de Deus, é uma mulher que eu conheço há 3 anos, pode ser? 3 anos. 3 anos, basicamente. E eu vou falar uma coisa para vocês. É uma mulher que esse sorriso, essa forma de falar, explana bem o que Deus fez e continua fazendo na vida dela. Se apresenta, mulher de Deus. Eu sou a Zenate, sou de lá de Feira de Santana, Bahia. Eita! E vim aqui pra Argentina, né, faz 3 anos, né, por uma direção de Deus. Eita, que a gente vai saber mais disso. Então, a Zenate, pessoal, a galera aqui não chama ela de Zenate, não. Já vou ser sincero pra vocês. A galera chama como? De Zene. De Zene. Então, vamos ficar à vontade. Zene, seja bem-vinda. Esse é os estúdios do Deus que Transforma, né? Estúdio, assim, mega, hiper tecnológico. Mas vamos lá. Zene, então, você falou que veio da Bahia, cara. Longe, hein, Zene? Como é que você descobriu aqui a Argentina? É uma longa história. Então resume aí pra nós, que eu tô curioso. Eu falei que eu tava curioso hoje. Eu, na verdade, né, eu sempre tive um sonho de fazer medicina. Uhum. E esse sonho era desde os 13 anos, mais ou menos. Dos 13 anos, olha só. Eu tinha vontade de fazer medicina, só que eu não sabia como fazer, e eu orava a Deus pedindo a direção, né, do que fazer. E eu não, quando eu fui estudar sozinha, busquei as coisas lá na Bahia. Pra quê? Vai fazer ENEM, vestibular, essas coisas? Pra fazer o vestibular. Antes, na época, não tinha ENEM. Logo quando eu fui terminando, assim, passei 3 anos e meio tentando vestibular para medicina lá na Bahia. Isso na Bahia mesmo? Na Bahia, em Feira de Santana. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para São Paulo. Eita! E o Senhor falou comigo em Josué 1. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas medita na minha palavra de dia e de noite. Ela é pregadora da palavra, eu tô falando pra vocês. Tem 2 minutos de vídeo e ela já tá pregando. Tá, continua. E aí, com isso eu fui, né? Eu não tinha condições de ir pra lá. Pra São Paulo. Pra São Paulo. E meu pai me disse assim, eu vou te dar R$200. É o que eu posso te ajudar. E eu falei, tá bom. E eu achava, gente, que em São Paulo, porque eu ganhei a bolsa de estudos em Santos e minha tia morava em Barueri. Uhum. E eu achava que era do lado. E vai eu pra lá, pra São Paulo, né? Aí minha tia me deixou numa republicazinha. Isso lá, em Santos. Em Santos. E tudo começou ali. Eu conheci a Deus lá em Feira de Santana. Mas eu não conhecia na profundidade como Deus me levou a conhecer em Santos. Foi surreal. Eu já conheci, eu era da Assembleia desde pequenininha, né? E fui cuidada ali na igreja e tudo. Mas existiam coisas que precisavam ser transformadas. Tratadas, né? Tratadas dentro de mim. E foi aí. Foi lá em Santos, quando eu, passando pela frente do Bola de Neve, eu conheci a igreja Bola de Neve, lá em Santos. E a partir daí eu fui pastoreada, eu fui cuidada de verdade. O Senhor me trazia, eu ganhei a bolsa, não foi de medicina, mas foi de enfermagem.
E eu comecei a estudar lá e a aprender mais de Deus. Deus cuidou de mim de uma maneira onde me deu amigos apaixonados por Jesus, Amém. que me ensinavam a buscar a palavra dele e tudo. A gente fazia vigília, era Uma delícia. Uma delícia. Eu quero entender um pouquinho mais essa história, mas Ene, algo que me chamou a atenção nessa sua fala é que você falou primeiro que orava desde os 13 anos, isso chama muito a atenção, e que você vem de um lar então de berço evangélico, é isso? Sim. Você foi criada na Assembleia? Sim, eu fui criada na Assembleia e os meus pais levavam a gente para a igreja, só que os meus pais teve uma época que se separaram. Uhum. E aí minha mãe já não ia mais para a igreja, mas eu e meus irmãos continuavam indo para a igreja. A gente ia sozinho. E aí a gente foi cuidados por Deus mesmo. Porque o lugar que a gente morava não era fácil de se desviar e ir para qualquer lado, mas não. Deus cuidou, eu vi o cuidado de Deus ali na nossa vida. A gente ia para a igreja, a gente buscava, a gente orava pelos nossos pais para que voltassem e tudo. E assim, hoje eu vejo minha mãe voltou mesmo, ela já tá na igreja de volta. O meu pai, ele não tinha saído, mas ele tava meio assim, hoje ele tá fervoroso. Tá bem firme. Glórias a Deus. Então, Zene, você começou a orar pelo esse sonho de medicina com 13 anos, né? E quando foi que você ganhou essa bolsa? Você tinha o quê? Quantos anos mais ou menos? Eu ganhei a minha bolsa, tinha 20 anos, 19 a 20 anos, mais ou menos. Eu não me lembro, porque hoje eu já tenho 34. Eita, tá novinha. Então, com 19 anos foi porque eu fui pra Santos. Eu ia fazer 20 anos, Aí você foi com a cara, com a coragem e com a meus palavra. 200 reais. E com os 200 reais, cara. E com a palavra de Deus. Eu fui debaixo de uma palavra. E essa palavra era tão forte, porque Deus me falava assim, sabe? Moisés, ele foi pro deserto, ele não tinha comida, ele não tinha bebida, ele não tinha roupa, mas quem supria as necessidades de Moisés era o Senhor. Amém. E ele falava assim, só vai. Agora, não esquece da minha palavra. Medita nela de dia e noite, porque eu que vou suprir as suas necessidades. E foi exatamente o que aconteceu lá em Santos. Aí tá, Zene. Você chegou com 20 anos numa cidade completamente diferente, Santos, né? E aí, como que foi? 200 reais, como foi? Onde foi aparecendo os milagres? Foi assim, eu também, quando meu pai e minha mãe se separaram, minha tia, Luciene, ela... Oi, tia Luciene! Ela ensinou a gente, eu e minha irmã, a fazer cabelo. Então eu sou cabeleireira também. Olha! E aí eu aprendi, tanto que quando eu estudava para fazer o cursinho, eu que pagava o meu cursinho, com esse dinheiro eu juntava. Então lá em São Paulo eu comecei a fazer cabelo também, entendeu? Juntava todo o dinheiro que eu tinha e fazia cabelo. Como eu conhecia o pessoal da igreja, então um ia falando pro outro e gostavam do meu trabalho. E aí eu fui sobrevivendo ali, sim. Mas a princípio, quando eu cheguei nessa república, era bem... Tinha de tudo ali. Eu tinha medo, 20 anos, eu guardava o dinheiro até na meia. Era muito engraçado. Eu tenho história dessa aí também, Zene. Quando eu cheguei aqui, quando eu saí lá de Pimenta Bueno e caí numa cidade como essa de 4 milhões de habitantes, Pimenta Bueno tem 37 mil habitantes. Aqui 4 milhões. Estamos gravando em Buenos Aires, pra quem não sabe. Eu colocava na carteira e a cueca eu colocava dentro da calça. Morrendo de medo. Mãe falava pra mim, guarda o dinheiro na meia. É muito engraçado. E assim, só que... Deixa eu beber. Só que eu fui sendo cuidada por Deus, né? Nessa outra parte onde eu tive pessoas que um dia mesmo eu tava na República e tal, e eu cheguei, eu vivia querendo voltar pra Feira de Santana.
Porque Deus dá uma palavra pra gente, às vezes a gente quer voltar, né? Custa entender o propósito. Custa entender, meu Deus. É muito forte. E eu vivia tentando voltar. E chegou um dia que eu fui pra essa república, eu já tinha mais ou menos saído da república, eu só voltei pra encontrar outro lugar. E eu tava tentando fazer transferência pra Feira de Santana e não conseguia. Aí quando eu tô nessa casa, eu cheguei de viagem, cheguei de Feira de Santana, né? E não tinha lugar mais pra mim. Então eu tinha que procurar outro lugar. Aí eu lembro que eu dormi no sofá e tudo foi uma loucura. E uma menina, a nova que tava, ela falava assim, você tem que sair pra buscar emprego e tal. E aí eu saí entregando currículo pra tudo. Era chovendo, eu com guarda-chuva, assim, eu entregando currículo e tal. E aí uma das meninas da igreja, uma das irmãs, na verdade, me chamou pra ir morar na casa dela. E eu fui. Mas eu sou muito tímida, tenho muita vergonha. E aí eu falei assim, ai meu Deus, mas eu não quero ficar aqui incomodando e tal. E aí eu tava nessa casa e ela falou assim, Zine, vai ter uma entrevista de emprego. E eu vou, vai lá. E eu fui na cara dura, assim. Eu fui porque eu precisava de trabalho. E era na Polícia Federal, em Santos, de forma terceirizada. E eu fui a primeira a ser chamada. E eu aprovei na prova. Eita, glória a Deus! E eu fui trabalhar nesse lugar. E eu vi o cuidado de Deus. Aí eu comecei a ver a mão de Deus, sabe? E aí eu tava estudando lá em Santos, só que a faculdade tava fraquinha. Eu falei, ai Deus, porque eu tinha estudado muito pro vestibular. Aí eu estudei de novo, fiz outro Enem e ganhei outra bolsa em São Paulo. Eita! Só que agora que começa a história. Porque aí que eu comecei a passar a dificuldade mesmo, porque eu tinha que sair desse emprego que Deus tinha me dado. Porque era em Santos e eu estudava em São Paulo. E aí eu conversei com minha pastora e tudo. E aí ela falou bem assim, vai, mas o Senhor não tá te tirando de Santos. E aí Ela liberou essa palavra profética. Liberou uma palavra profética. E era real. Porque eu em São Paulo era muito difícil conseguir ir pra igreja. Porque lá é mais perigoso pra sair à noite. É enorme. Tudo. São Paulo é enorme. É muito. Aí pronto. Aí eu tinha que ir e voltar de Santos. Imagina. Todo dia, Zene? Todo dia. Meu Deus. Todo dia. Na faculdade. Só que eu não tinha dinheiro. Lembra dessa parte? E você tinha saído do emprego da polícia? Eu tive que sair. E aí eu comecei, aí eu morei na casa eu tenho umas primas em São Paulo, e aí eu fiquei lá 6 meses, mas a pastora tinha liberado essa palavra profética, né? Isso ficava na sua cabeça? Ficava muito. Eu ficava assim. Martelando na sua cabeça. Aí com 6 meses eu voltei. Uma das irmãs me chamou de volta lá pra casa dela, e aí eu fui. Só que aí eu fazia brigadeiro, eu vendia na faculdade brigadeiro, era uma loucura. Mas eu pagava assim as coisas, né? E via o cuidado de Deus. Às vezes eu queria uma roupa, alguém vinha e me dava algo que eu sonhava. E eu falava assim, lembra da palavra que falava como Moisés, assim como foi com Moisés e serei contigo, até as suas roupas, tudo se renovava? Era assim, eu ganhava as coisas e eu falava, meu Deus, todo mundo que estava comigo, eles falavam, tem mais, qual é toda a célula falava, qual foi o milagre? O milagre dessa semana. E era assim, eu vivia cada dia um milagre de Deus. O mais forte de tudo isso é que minha irmã morava lá em Feira de Santana. Ela falou, eu vou morar aí contigo, da noite pro dia. Do nada? Do nada. E eu falei, sério? Mas eu não tenho onde morar, eu tô morando na casa da minha... De favor aqui, gente. Aí ela falou, não, mas eu vou. E na época, era a época da engenharia, assim. Só que ela era técnica de edificações. Aí ela falou, eu consegui um emprego, aí eu vou.
Um final de semana, no outro ela já tava lá. Meu Deus. Foi muito rápido. E eu falei, gente, e agora? Aí eu e ela morando nesse quarto, na casa da minha amiga, maravilhosa ela. Qual que é o nome da amiga? Vivi. Vivi. Nossa, aí Um beijo, Vivi. Obrigado por ter cuidado dessa mulher aqui. Eu tive muitas pessoas lá, Marta, Rosa, muitas pessoas que me ajudaram lá em Santos. Em Santos. Né? A Ana, é E, tanta Zene, gente. Aí tá, você ia pra São Paulo, voltava de São Paulo pra Santos, né? E ficava naquilo. E dava tempo pra congregar, ter a intimidade com Deus. Aí que era o mais intenso. No final de semana, sextas-feiras, a gente saía para evangelizar à noite. A gente saía e entregava, fazia evangelismo. Panfleto, todas essas coisas. E era na madrugada. Depois disso, a gente voltava e ia orar. E a gente passava, assim, foram dias intensos da presença de Deus. Aonde eu conhecia Jesus por conta desses meus amigos, né? Que o Claudinho, a Lidiane, a Clara, o Denis, eles ensinaram a gente muito, os jovens, a buscar Deus de verdade. Aleluia. Era não buscar só as coisas dessa terra, mas buscar as coisas do Senhor. E era assim. E foi assim que eu fui aprendendo o estudo da palavra. A gente aprendia a estudar a palavra, a não só ser superficial na palavra, porque muitas vezes a gente fala da palavra, mas é superficial. E eles ensinavam ensinavam a gente a comer a feijoada mesmo. Sim, do evangelho, né? Sim, e tinha uma estrutura muito forte lá, e que ensinava a gente isso, né? Essa paixão por Jesus. Os jovens lá são fervorosos. Sim, fervorosos. São Que pessoas bênção, fervorosas. Que bênção. Eu fico muito feliz, porque quando você se entrega para as coisas de Deus, Deus vai colocando as coisas, né? Vai colocando amigos. Vamos colocar um exemplo. Imagina só, que você não tivesse essas pessoas que pregassem a palavra de Deus, né, que te estimulassem a estar todo o tempo lendo a palavra de Deus, em comunhão, né? Olha só, você poderia ter ido para outro lugar, né? E é o que acontece com muitas pessoas, né? Então, glórias a Deus pela vida dessas pessoas. Aconteceu comigo também. Deus foi colocando, a partir do momento que eu me entreguei, eu falei, Deus, eu entrego a minha vida, faz dela o que o Senhor achar melhor. E Deus foi colocando uma pessoa aqui, uma pessoa ali, pessoas que vão te estimulando a cada dia mais a aprender da palavra de Deus, não é assim? É verdade, porque é muito importante esse acolhimento, esse cuidado em relação aos amigos. Se a gente tem amigos que querem Jesus, que estão apaixonados por Jesus, vão te levar para o mesmo lugar e você vai também ter sede, um incendeia o outro, né? Mas se você tá com pessoas que não querem Jesus, é difícil você também, né? Claro. Lutando sozinho, às vezes é muito mais fácil você se desviar e ir para outro caminho. Eu vi o cuidado de Deus, porque uma menina de 20 anos, numa cidade como aquela, era muito fácil me desviar. Com certeza. Mas o Senhor muitas oportunidades, né? São Paulo é uma metrópole imensa, com gente de todo tipo. Então, glórias a Deus pela vida dessas pessoas, né, Zene? E Zene, vem aqui. Aí tá. Quando você transferiu sua faculdade para São Paulo, né? Você acabou indo para outra faculdade, na verdade. E aí, você gostou? Era isso que você queria? Era muito... Nossa, aí era maravilhosa. A faculdade era muito boa. E eu amava ali, né? Amava o que eu estava fazendo, estudando. Mas ainda o sonho da medicina estava ali guardado. Todo mundo que estudava comigo sabia. Tanto que veio uma amiga pra cá também, de enfermagem. E bom, só que com isso... Eu queria contar um pedacinho de outro milagre que Deus fez. Conta pra nós, conta. Nesse cuidado, né? Baseado na palavra. Minha irmã veio e ela falou, Zene, vamos no dono do fretado. Vamos conversar com esse homem pra ele fazer alguma coisa por a gente. Tipo Desculpa, Zene, como que é o sobrenome da sua família? Moreira. Os Moreira não tem limite, não. Esses vão com a cara, com a coragem, o principal, com a fé. Aí foram lá falar com o empresário, e aí? Foi. E
mimimi. E o que a gente vai falar? Não, que ele vai fazer alguma coisa por nós. Porque eu e ela trabalhava em São Paulo e eu estudava, mas as duas moravam em Santos. E aí... Em um quarto. Em um quarto. Detalhe, em um quarto. E aí, o que acontece? A gente foi lá e foi conversar com o dono, né? E ele falou, e o que você quer que eu faça pra você? Aí ela falou, eu não sei. E eu também, eu toda assim, quieta, preocupada. Eu falei, meu Deus do céu. E ali, e orando, né? Eu lembro que a gente foi no ônibus e eu orando, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Aí ela falou, o não a gente já tem. Mas mulher, o que vocês foram falar com esse homem? Que eu não entendi até agora. A gente foi falar que a gente não tinha condições, que a gente estudava. Eu estudava em São Paulo e ela trabalhava. E que se ele podia fazer alguma coisa, diminuir o valor e tal. E ele falou assim, você não vai pagar mais nada no fretado. Você vai trabalhar agora pra mim, mas você vai acordar 4 horas da manhã pra pegar o primeiro fretado. E eu falei, nossa. E nesse período a gente estava orando 30 dias, a gente acordava 3 horas da manhã, orando, pedindo um milagre a Deus, pedindo uma solução daquela situação, porque eu buscava estágio, buscava emprego, eu queria trabalhar, eu queria fazer algo. E nesse período a gente foi lá resolver pelo menos uma parte do problema. Claro, porque o fretado é o que te levava de Santos até a São Paulo, isso era R$500. Nossa, naquela época, gente, já era muito dinheiro. É. E 500 por quê? Por mês? Por mês. E aí ele falou, você vai trabalhar comigo agora. E aí eu não pagava mais nada pra ir pra voltar de São Paulo. Era assim, eu falei, nossa. Mas o que você fazia com... Eu administrava o fretado, as pessoas, as carteirinhas, quem pagava, quem não pagava, eu administrava tudo. Mas, Zene, pelo amor de Deus, em que hora? Porque é acordava... o seguinte, tem 24 horas o dia, né? Só pra gente aqui se ubicar. Em que momento você fazia isso, mulher de Deus? Às 4 da manhã. Às 4 da manhã. Eu acordava às 4 da manhã pra pegar esse fretado. Não, às 3, que a gente levantava às 3 pra orar. 4 pra pegar o fretado. Eu tinha que já estar pronta pra pegar o fretado. E depois aí seguia. Eu lembro que eu saía na rua tudo escuro, não tinha ninguém. Mas eu ia. E foi um cuidado mesmo. Eu tava feliz, eu não reclamava. 4 horas, glória a Deus. E bom, e foi isso. Aí eu fiquei até me formar com esse fretado. E além disso, um mês depois, mais ou menos, desse período que a gente estava orando, eu ganhei o estágio. E aí Deus vinha revelando, né, aquele cuidado dele em relação, respondendo às orações. Porque enquanto isso você orava pela medicina, era isso? Não, eu estava orando para um emprego. Para um emprego agora. Para um emprego, na época. E aí pronto, aí eu consegui, um mês eu consegui o estágio, depois de... E aí depois de mais ou menos 2 meses eu consegui um outro estágio, porque me mandaram embora com um mês. Eu falei, Deus. É muita prova, Jesus, é muita prova. E aí eu consegui outro estágio, esse eu fiquei 8 meses. Nesses 8 meses, uma das meninas que eu tava estudando falou, Zene, o Einstein tá abrindo vaga. O Hospital Albert Einstein? Hospital Albert Einstein. E era para estudar o último semestre da faculdade. E aí eu falei, Deus, eu não acredito. Aí eu fui, coloquei o meu currículo lá e Deus foi... eu fui aprovando e eu falei, meu Deus... Porque eram várias etapas? Eram várias etapas, eram 5 etapas. E... a última etapa, eu tava fazendo o curso de líderes lá na igreja. Você tava... Em Santos. E lá em Santos. Eita, fazendo o curso guerreira. De líderes para cuidar das vidas. Porque com isso a gente também tava cuidando, aprendendo a cuidar. Eu era lá do Ministério de Capelania. A gente ia pro hospital, cuidava das vidas e tudo. Com tudo isso, eu fazia tudo isso aí. Eu estudava, eu trabalhava de madrugada e ainda cuidava das coisas da igreja, porque não podia deixar. Porque é uma das coisas que quando a gente cuida das coisas do Senhor,
O Senhor cuida das nossas. Repete, Zene. Repete olhando pra câmera. Quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Aleluia. E é assim. E uma das coisas que eu não deixava, eu não abria mão, era das coisas do Senhor. Eu podia ter tudo, mas das coisas dele eu não abria mão. Aleluia. E pronto. E aí eu tinha era perto do final de semana, né? Eu lembro que eu ia ter o curso de líderes na sexta-feira. Na quinta-feira era a minha uma penúltima prova do Einstein. Do Einstein. Eu reprovei. Eles me enviaram um e-mail dizendo que eu tinha reprovado. Meu Deus. E eu tava destruída, assim, porque eu falei, nossa, eu tô toda naquela expectativa pra ingressar lá. E aí eu tinha reprovado. E aí eu tinha que pregar. Na sexta-feira. Pregar com o coração doendo, né? Pronto. Só que eu fui lá, Deus deu a palavra, foi muito forte. Foi a minha primeira vez pregando. E tudo. Depois disso, o Einstein me manda uma mensagem dizendo que eles se enganaram. Que eu não tinha reprovado. E eu voltei pro processo seletivo. Vocês têm ideia do que é isso? Eu tenho um e-mail, de verdade. Era assim, eu falei, como assim? Eu voltei pro O Albert Einstein, a gente tá falando de um dos hospitais mais famosos do Brasil, te mandar um e-mail falando assim, não, nós nos equivocamos, queremos você no nosso processo seletivo outra vez. E aí, o que vocês acham que é isso? Assim, e aí eu volto pro processo seletivo. Aí eu aprovei. Ingressei no hospital como estagiária, passei um ano estagiando e nesse processo já entrava um outro processo que eu tinha que fazer para ingressar como enfermeira, porque eu já estava para me formar. E eu fiz todos os processos difíceis, 8 etapas, duras. No final do ano, eu aprovei tudo. Dessa vez não teve... Não teve nenhum susto. Não teve nenhum susto. E em fevereiro, eu lembro, dia 3 de fevereiro, eu já estava lá como enfermeira. Foi imediato, foi coisa tudo muito rápido. Eu vi o cuidado de Deus, as respostas da oração, sabe? Porque eu lembrava de Josué 1. Esforça-te, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E era assim. E aí eu vi, e eu falei, gente, eu entrei nesse hospital. Meu Deus! E minha vida mudou a partir daquele momento. Aquela menina que estava sofrendo para ter o dinheirinho ali, vendendo. Sofrido. Vendendo brigadeiro, fazendo cabelo. Ali mudou. Eu comecei a ter condições, a ter uma vida, a ter tudo que eu queria. Eu podia ter tudo o que eu queria, né? Era muito bom. E aí você abandonou as coisas de Deus, né? Obviamente. Não. Aqui, meu amigo, é como diz Hebreus, nós não somos pessoas que voltamos atrás. Foi aí que fortaleceu mesmo, hein? Aí que fortaleceu, porque a gente tem que aprender a viver com o Senhor no pouco e no muito. Aleluia. Não é porque você tem muito que agora você vai se afastar dele. Não, aí que eu me apaixonava mais, eu queria mais. Eu falava, não, eu quero mais de ti, Senhor. Agora eu quero ter tempo para fazer mais pro Senhor. E você tava morando onde, né? Eu continuava em Santos. Porque... Eita, a mulher gosta de Santos. Santos é a cidade dela. Eu gosto. E aí... Uma baiana santista. Uma baiana santista. Eu torço pro Santos. Não vamos entrar nesses detalhes. Eu gosto do Santos. Pela Zene eu gosto do Santos. Então, e aí eu tava nesse processo já, tudo bem. Não era fácil, porque um hospital daquele porte, você tem que amadurecer. Com certeza. Dói. O processo do amadurecimento dói, né? Mas, quando eu tava lá, o Senhor falou comigo, agora eu vou te dar medicina. Eu falei, como assim? Eita, glória. E eu tava lá, né? Eu passei lá quase 4 anos, lá no hospital. Já conhecia todo mundo amava a Zene, porque não tem como não gostar dela. E eu tava lá, aí eu fiz pós-graduação e tudo, eu queria, né? Mas o Senhor...
Eu terminei após, o Senhor falou assim, aí minha avó faleceu. E eu necessitava ir pra ver minha avó, antes de falecer, em Feira de Santana. Minha avó ficou doente, eu precisava ir, e eu fiquei triste porque eu não pude ir. Meu Deus. Muito trabalho. Por causa do trabalho, tudo, e não deu pra ir pra lá. Nesse processo, o Senhor falou, nessa ida, eu fui no dia que ela faleceu, eu nem sabia, eu descobri quando eu cheguei lá. Eu tava indo pra ir pro hospital. E ali foi um processo de dor muito difícil, porque eu morei com minha avó um tempo. Ela foi sua cuidadora, digamos assim. Assim, porque ela não tinha ninguém. Eu falei, não, eu vou. Não tinha ninguém dos filhos, todos casados, não tinha ninguém pra ficar com ela. E eu ficava com ela lá na casa dela. Eu amava, né? Ela cuidava de mim e eu dela. Era muito bom. E aí eu fui quando eu tava em Feira de Santana, o Senhor me falou que ia me dar medicinas. E eu pensava que eu ia pra Bolívia, através de uma amiga, Lorena e tal, a gente conversando. Eu pensava que eu ia pra Bolívia. E aí eu comecei a pesquisar, tudo muito rápido. Em 6 meses, eu comecei a orar agora de novo. Senhor, é isso mesmo? Eu vou mudar, eu vou fazer medicina em 6 meses. Mas como assim, Zene? Deus falou? Deus falou colocou no seu coração? Começou a tocar no meu coração. Incendiar isso. Pra eu voltar pra medicina. E eu falei, Deus, mas eu tô trabalhando, tá tudo certo. Tô com a vida tão estável. Tava estável. Eu agora já tinha tudo que eu queria, vocês não têm ideia. Agora a menininha que tinha R$200, agora eu já tinha carro. Eu já tava pra comprar um apartamento. Eu tava assim. E Deus falou, não, agora vai mudar. Eu vou te dar e você vai viver o processo de novo. Aí doeu, assim, que eu chorava. Eu lembro quando Deus falava comigo, eu chorava, porque eu sentia que aquilo era real. Eu sentia. E eu falei, Deus, mas será? Ele falou, você vai viver. Aí eu, amém, eu vou. Aí eu conversei com minha pastora de novo, ela falou, ora, pede uma direção, pede que o Senhor te responda. E a minha resposta era assim, conversei com minha chefe, e ela tinha que me mandar embora, porque eu precisava daquele recurso para eu vir embora. Eu comecei a pesquisar primeiras faculdades, aonde eu ia estudar. Isso na Bolívia, você estava pensando em Bolívia? Eu estava pensando em Bolívia. No canal, vendo os vídeos e tal, de todo mundo, eu vi um da Camila. Lembra de uma Camila? Não, agora não tô lembrado, não. De uma Camila, foi. Que ela morava na Bolívia? Não, ela mora aqui na Argentina. Aqui, olha só. E aí eu vi ela falando, e ela era cristã e tudo. Aí eu falei, nossa, eu vou pra Argentina. Porque a Argentina, a universidade é pública. Só que as notícias eram as piores da Argentina. Porque era difícil, ninguém aprovava, ninguém passando. Né? A UBA é impossível. Todo mundo passa 2, 3 anos pra... Eu falei, não. Mas eu vou enfrentar essa dificuldade, porque é a única que era acessível pra mim em relação a viver, né? Gente, a mulher que não desistiu de ir de Santos pra São Paulo todo dia, 50 mil processos seletivos no Albert Einstein, R$200 em Santos, ia ter medo do CBC? Fala comigo. Não. Aí ela escolheu o lugar, né? Obviamente mais difícil, obviamente. Aí eu orei tudo, fui conversar com minha chefe. Aí ela falou assim, não, eu não vou te mandar embora. Eita. E falou por quê? Porque o Einstein não vai pagar pra você ir embora, assim. E eu falei, ai Deus. Aí ela falou, não, a gente não manda embora assim. Não manda embora assim. E eu, tá bom. E aí eu voltei a orar. Eu orava dentro daquele hospital, no banheiro. Colocava os meus papéis no chão e eu orava. Eu orava de manhã, meio-dia, de noite. Eu tava lá, eu fazia plantão à noite. E era meia-noite. Era o meu horário, eu tinha um horário de descanso de 1 hora. Aí eu tirava esse horário para orar. Meu Deus. Onde ninguém via, estava ali. E aí ela veio conversar comigo, depois de 23 dias, mais ou menos. A Zenate, é isso mesmo que você quer? Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero.
Aí ela falou, ela até chorou, foi muito forte aquilo, porque eu vi, ela falou, tá bom, a gente vai te mandar embora. Eita. Mas, e é assim, eu me senti muito grata, sabe, muito amada pelo cuidado deles, assim, porque ela nesse momento, ela reconheceu tudo aquele esforço, aquele trabalho. E eu falei, e eu vi o amor de Deus e a resposta de Deus também das minhas orações. E ela sabia que você orava, Zene? Ela sabia, lá no hospital não. Ela não sabia que eu orava. Tá sabendo agora. Qual que é o nome dela, você lembra? Lucélia. Lucélia, você tá sabendo agora Ela que essa conversa desse dia aí, 23 dias depois, foi resposta de muita oração. Foi muita oração. E aí ela me liberou, né? E foi um cuidado mesmo, porque senão eu não poderia vir. Não dava pra vir. E pronto. Eu cheguei aqui, aí rapidamente eu já estava preparando os papéis, sem saber de nada. Eu já preparava os papéis pra vir pra Argentina. Uhum. E eu vim. De novo, coragem. O seguro-desemprego aí. O seguro-desemprego. Eita, essa família Moreira! E eu vim. Quando eu cheguei aqui na igreja, né? O Senhor começou a falar. Você já veio com carta de recomendação pra Bola de Neve? Já tinha Bola de Neve? Já tinha um Bola de Neve aqui. Ele tem bastante tempo a Bola de Neve aqui. E aí eu vim pra igreja, eu conversei com os pastores e tudo. São os mesmos de hoje? Os mesmos de hoje. Eu entrei em contato pelo Instagram e aí entrei em contato com eles, falei que eu estava vindo pra cá e o Senhor estava me falando, você não vai só estudar medicina, eu tenho muito mais para fazer na sua vida aqui. Na Argentina, não é só medicina. E aí eu vim. E realmente não é só medicina. Pessoal, para quem não sabe, a Zenate, ela é uma líder, né? Ela é uma líder de jovens mulheres, né? Eu também me encaixo nisso porque hoje ela é líder de uma célula que eu participo todas as terças-feiras, né? A gente vai falar um pouquinho dessa célula, até porque a gente quer convidar as pessoas que estão aqui em Buenos Aires a participar dessa célula também, né, Zenate? Mas a Zene, pessoal, ela cuida, né, de digamos assim, um lar. Sim, é uma residência. Uma república só de mulheres, e ela é a líder. Ela que faz a entrevista das mulheres que vão entrar, das mulheres que vão sair. Quer entrar aqui? Conhece o Pentateuco? Conhece o Novo Testamento, a ordem dos livros? É assim, Zé, que você faz a entrevista? As meninas aí, coitada. Não, conta pra gente. Não é isso? Você é líder lá. Eu sou líder e nesse período, quando eu cheguei aqui, depois de um ano, os pastores me chamaram perguntando se eu queria, se eu poderia cuidar dessa residência que eles iam estar abrindo. Amém. E aí eles abriram essa residência, foi por cuidado de Deus, porque aí eu ia começar a trabalhar lá. E eu olhava e eu falava, Senhor, não é só uma residência, ele é uma casa profética. Aleluia. É uma casa de mudança, Aleluia. de transformação de vidas. É verdade. E aí, abriu a residência. Hoje a gente tem cuidado dessas meninas, muitas chegam lá destruídas. E o Senhor tem tratado delas. Aleluia. Tem sido um lugar mesmo de restauração. Meninas que nunca conheceram Jesus, começam a conhecer naquele lugar, que estavam feridas na alma, feridas por processos na família, na vida, e chega lá e é como uma família, não é uma residência qualquer, é uma residência diferente. E é super disputado o lugar, né? E pessoal, tudo isso que a Zene falou, eu sou testemunha, inclusive nós estamos gravando numa quarta-feira, então ontem teve uma célula e teve uma das meninas que falaram, e ela chegou muito recente, ela falou assim, gente, eu queria falar pra vocês que hoje é terça-feira, são os melhores dias da minha semana. É o melhor dia da minha semana. Quando eu me junto com vocês, né, eu venho descobrindo Cristo de uma maneira diferente. Então tudo isso que ela está falando é verdade, né? E tem gente mesmo que não conhece a Deus tão profundo e gera curiosidade. Ontem uma das participantes da célula falou, gente,
por que eu tenho que fazer jejum? Né? E toda a explicação, né? A Zene explica o porquê. Então realmente é uma célula, é uma residência, é uma igreja que vem transformando vidas, não é isso, Zene? É isso mesmo, é isso mesmo. E Zene, vem aqui. E aí tá, você chegou na Argentina, né? Tá fazendo medicina. Eu tô fazendo. E aí? Não tem sido fácil, porque tem que trabalhar, né, lá na residência, tem as coisas do Senhor que não dá para abrir mão. Nunca para, né, Zé? E tem a faculdade, que também não é fácil. Universidade de Buenos Aires, pessoal. E você tá indo pra que ano, Zene, já? Eu tô praticamente indo pro 4º ano. 4º ano? Já tá quase formada, pessoal. 4º ano aqui na UBA, ó, quando você passa do 3º pro 4º, você começa a parte do hospital, não é isso? É. E aí, tá ansiosa pra isso? Nossa. Bastante, é um sonho. Eu não, é assim, porque de tantas, todos sempre falavam, não, é impossível, primeiro ano, segundo ano, CBC. E eu falei, Jesus, eu tô passando cada processo e o Senhor tem dado graça, porque cuidar de pessoas não é fácil. Não, com porque certeza. Você tem que abrir mão, realmente você tem que parar, se dedicar. Você tem que ouvir. E você tem que se dedicar. E nesse processo, ainda assim, com tudo isso, Deus tem honrado, tem cuidado de mim. E eu tenho aprovado pra honra e glória dele. Porque eu falo, Senhor, eu não mereço. Eu vejo o teu cuidado, a tua mão sobre mim mesmo. Aleluia. E, gente, a nossa história, quando eu falo a nossa história, Zene e eu se cruzou há 3 anos atrás, né, Zene? Basicamente, pra quem não sabe, eu dou aulas de anatomia e a Zene foi minha aluna. Olha só. E há 3 anos e meio, quase 4 anos atrás, a Zene plantou uma sementinha. Eu tenho uma carta escrita à mão por essa mulher, onde ela, de uma forma doce, falando do amor de Deus, né, me entregou essa carta. Né? Na época eu não estava firme, conhecia Deus, né, cresci dentro da igreja, mas não tinha aquela intimidade. E 3 anos depois estamos aqui, reunidos para falar de Jesus, para falar do amor de Cristo, dos milagres que ele vem fazendo nas nossas vidas, né, Zene? Porque só pelo milagre de Deus para estarmos aqui hoje, né? Verdade. Porque olha só, você é uma jovem saindo de Feira de Santana, indo para Santos, de Santos para São Paulo, Buenos Aires, né? Com essa loucura nesse mundo tão louco, então somente a mão de Deus para nos sustentar, né, Zé? É verdade. Deus, ele vem cuidando. E o mais incrível de tudo isso é que a gente pode ter tudo aqui nessa terra, né? Mas a nossa vida não é aqui, é na eternidade, né? O Senhor, ele vem cuidando porque ele fala, a gente vai comer do melhor dessa terra. Aleluia. Né? E ele dá a gente, as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que o buscam, né? Assim diz a palavra do Senhor. Então ele vai cuidando da gente, a gente vai cuidando das coisas dele, buscando o alvo que é ele, estar com ele, se deleitar na presença dele, não desistir de buscar ele todos os dias. Não é hoje e amanhã, não. É todo dia. Você falou ontem uma coisa muito importante na célula, Zene, que foi com respeito a... Tem dia que você tá transbordando, o Espírito Santo ele se faz presente assim mesmo, mas não é o ponto final. Não. No outro dia você tem que buscar de novo. Tem que buscar de novo. Então é uma busca diária, Zene? Tem que ser uma busca diária, porque assim, o que a gente recebeu ontem, a presença de Deus ontem, não vai ser a mesma hoje se eu não buscar. Porque é igual... se você não se alimentar todo dia, você começa a ficar com fome e você vai morrer. E se a gente não se alimenta da palavra, se a gente não ora, se a gente não busca, a gente vai morrer. E começa uma morte aos pouquinhos. Daqui a pouco você está longe de Deus e não sabe. Então não adianta buscar hoje e amanhã você não buscar mais. Amém. Aí, não todo dia, se não for todo dia, é todo dia, para você estar se enchendo, buscando, porque
a presença de Deus se renova, né? A cada manhã. A cada manhã. Aleluia. Isene, vem aqui. Uma pergunta. Como surgiu essa célula? Já era algo determinado da igreja? Ou você teve a ideia de falar, não, vamos reunir aqui um pessoal da igreja, vamos começar a convidar a galera para participar? Como foi essa ideia da célula? Não, a célula, o Bola de Neve, ele cuida, ele tem células. Ele tem várias células durante a semana. Toda terça-feira, em cada lugar, tem células. Ah, olha só. Entendeu? E os pastores me deram essa célula para eu cuidar. Mas essa célula já existia aqui em Buenos Aires, antes de eu chegar. E a líder, ela teve que ir para o Brasil de uma forma imediata. E eu comecei a cuidar. Ela falou, Zene, eu preciso que você... E eu nem falava espanhol, gente, direito. Meu Deus. Foi muito engraçado. E a partir daí, eu comecei a cuidar. Conversei com os pastores, pastor Adriano e pastor Iracema. E aí eu tenho cuidado, Deus está ajudando. Tem mais líderes hoje lá com a gente. Foi formando líderes, pessoas também que estão posicionadas, sabem qual é o foco, a paixão principal, que é o Senhor, para cuidar mais de vidas, né? O Bola de Neve é assim, um cuidando do outro e cuidando e vai crescer. E divulga essas células, Zene. Como que é o nome da célula? Que dia que é? Como é que eu faço para entrar? Conta pra gente. A célula é a célula Monte Serra. Tem toda terça-feira lá na Rua Chile 1363. Aqueles que querem ir lá participar, pode ir, tá? É à vontade. E que horas? Às 8 da noite. Às 8 da noite. Pessoal, eu vou deixar aqui o Instagram da Zene. Tá? Vai estar aparecendo o arroba dela aí, né? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ir conhecer essa célula. Eu fui uma vez como visita. Isso tem 8 meses, fiquei. Já faço parte dessa célula Montserrat. Ali tem acontecido coisas muito boas. Deus vem falando muito comigo e eu não abro mão de toda terça-feira, 8 horas da noite. Tem também online, né? Mas independente do dia que você tá vendo esse vídeo, né? Tá tendo presencial, né? Mas se você tiver meio tímido, tem um online ali que você pode se conectar, né? E eu garanto que uma vez que você entra, você não vai querer sair mais. É verdade, é muito bom. E Zene, tu prega lá na igreja? Eu prego, às vezes... Já pregou lá na igreja? Já preguei. Os pastores, quando precisam, a gente tá aí, tamo junto, precisa ajudar. O que precisa, eu tô aí pra fazer. Se é pra limpar, se é pra... Aleluia! Porque a gente faz de tudo, né? A gente, quando é servo, não tem um lugar. Onde colocar, vai. A gente pode. E Zene, eu fui encarregado de fazer essa pergunta a Zenate, pessoal, ontem na célula. Zene, perguntaram assim pra ela, Zene, como que você faz pra conciliar os estudos, as coisas de Deus e a sua vida? Lembra que te fizeram essa pergunta? Eu falei assim, ó, não responde, porque vai responder amanhã no Deus que transforma. Então, ó, tá aqui, ó, um microfone para você responder, contar esse segredo pra gente. O segredo é dar prioridade às coisas do Senhor, porque eu dou prioridade às coisas de Deus, sempre buscando a Ele. E aí eu consigo conciliar, ter organização para estudar e não também abrir mão, não fazer porque senão eu não vou me formar, né? Se eu fazer as coisas de qualquer maneira. A gente tem que ter consciência de tudo. Porque esse também é o propósito de Deus na sua vida. Esse é o propósito. Então, mas não abrindo mão. Sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Isso que eu falo sempre. E uma vida de jejum, uma vida de oração, Amém. Uma vida com propósito mesmo com o Senhor. É isso que me motiva a cada dia e me motiva a estar estudando mais. Tem coisa que parece que é difícil, eu oro assim, Senhor. Às vezes eu tava com os livros assim, tudo assim. Os livros de patologia, farmacologia. E eu começo a chorar, Deus, eu não tô entendendo. E aí depois eu começo a entender o negócio, é muito louco. É muito engraçado, como Deus, Ele cuida da gente. E é isso. Zene, mas assim, ainda tô curioso nisso. Como é que você faz? Você acorda de manhã e aí você já vai orar, ler a palavra? Sim. Que horas mais ou menos você acorda? Eu acordo e vou fazer meu devocional.
Às vezes eu acordo 6 da manhã, 6:30, já vou fazer meu devocional. Depois a gente tem um encontro com os pastores, onde a gente ora das 8 às 8:30. Aonde? No Instagram? Pelo Meet. Eles enviam. E é aberto? Aí a gente entra, ora com eles todo dia, de domingo a domingo. A gente tá orando com os pastores. E depois... 7 horas da manhã. Aí... Vamos convidar a galera também, ó. Mandem mensagem pra Zenate pedindo esse link aí do Meet. E aí a gente vai orar e depois aí eu começo a minha vida de organização, né? Eu tenho uma organização do que eu vou estudar, do que eu não vou estudar. Tem as coisas da casa, o que eu tenho que ver e não. E aí eu sigo o dia. Uau, Zene. Essa conversa aqui, pessoal, se a gente estender... A gente vai 3 horas, 4 horas, porque a Zenate tem história. Zene, pra gente já ir caminhando pro final, deixando aqui o convite pra você terminar de contar, né, mais histórias, que tem muito mais milagre aí, porque Deus tá fazendo milagres, operando milagres nas nossas vidas diariamente. Zene, você é prova viva, testemunha, né, que não existe desculpa para não estar na presença do Senhor. Você tinha todas as desculpas na mão. Falava, não, eu trabalhava em São Paulo, morava em Santos, era de feira, tinha R$200. Era muito fácil eu falar, não, vou buscar Deus. Não, tá muito difícil. E você veio aqui, no Deus que Transforma, contar que não, né? Que para as coisas de Deus a gente tem que escolher como prioridade. Tem que fazer como prioridade. E você deixou uma frase aqui muito importante, Zene. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Não é isso? Zene, eu sei que você tem um versículo que você já citou ele várias vezes. Mas lê aqui para o pessoal, para a gente deixar como mensagem final. E diga alguma coisa mais que você queira falar. Onde é que tá para a galera? Josué 1:9. Josué 1:9, pessoal. Que fala assim, antes o 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Sejam fortes, corajosos, mas nunca desistam de meditar na lei do Senhor dia e noite. Porque a gente só alcança qualquer lugar nas nossas vidas se a gente buscar Ele em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentados, amém? Isso que eu quero deixar para vocês. A medicina, para muitos que estão estudando, é um sonho, mas se a gente ter a medicina sem o Senhor, vamos ser pessoas vazias. Vamos ser pessoas vazias, né? Muitos médicos hoje são vazios. Pode ter dinheiro. Eu vivi num lugar onde tinha pessoas que tinham muito dinheiro, mas eram pessoas vazias. Em Jesus era triste. Então, isso que eu quero marcar para vocês, remarcar, né? Busca a Deus, cuida das coisas dele. Ele vai te dar muito mais do que você pode imaginar. Aleluia, Zene, aleluia. Eu tô todo arrepiado aqui, pessoal, todo arrepiado. Experimenta, pessoal. Você que não aceitou a Jesus ainda, você que não crê que Jesus ele pode transformar a sua vida, experimenta. Fala, Jesus, não precisa ser aquela oração, magnânimo, Senhor Todo-Poderoso. Fala, Jesus, se realmente tu quer cuidar da minha vida, hoje eu entrego a minha alma, o meu corpo e o meu espírito. E vocês vão ver, gente, né, Zene? Sim. Que a partir desse momento, Deus vai transformar. Amém. Não sou eu que estou falando, não é a Zene, é aqui, ó, a palavra de Deus. Zene, minha irmã, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar esse convite e contar o seu testemunho. Eu sei que você é tímida, mas nem pareceu. Nem pareceu, ó, eu já não sei quantas horas. Quantas horas deu aí, produção?
Passa 1 hora. 1 hora de vídeo, né? 1 hora de vídeo. Não, sou tímida, eu não vou falar nada. Não falou? Falou tudo e um pouco mais. Zene, muito obrigado. Obrigada. Continue pregando a palavra de Deus e nós nos vemos na próxima semana aqui no canal Deus que Transforma.